alegria e vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude a entender o que de fato representa esta palavra para a nossa vida. Pois quando nós entendemos o que Deus fala, aí fica fácil de a gente praticar a palavra que é ministrada. Então, este Salmos é um salmo muito conhecido, onde fala três grandes coisas apenas no primeiro versículo. Apenas no primeiro versículo, irmãos, que é o versículo primeiro, fala de três grandes coisas, as quais vamos hoje fazer, através de Deus, entender pelo Espírito. O texto diz que é para nossa prosperidade, porque no verso 3 diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Na parte B do verso 3, no final do verso 3, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se você se atentar para os versículos 1, 2, praticando, você vai ficar próspero. Então, para você prosperar, você tem que o quê? Que entender o que está dizendo o verso 1 e 2 e praticá-lo. Então, repito, em apenas um versículo, que é o 1, o verso 1, nós temos três grandes lições. Primeira lição: é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então essa primeira missão, o primeiro recado que nós aprendemos com Deus para o nosso futuro próspero. Quem quer prosperar? Todos nós. Então, se você quer prosperar, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio, irmãos, é aquele conselho que você não deve receber. Por quê? Porque o ímpio, por estar na impiedade, tudo que ele... Faça silêncio. Tudo que ele fala não é embasado na vontade de Deus. O ímpio, ele anda de acordo com o desejo dele ou então de Satanás. A impiedade que está dentro dele faz com que tudo que ele fale saia como algo que prejudica quem escuta. Ou seja, nós falamos o que o coração está cheio. Então, se o coração do ímpio é um coração ruim e mau, pelas maldades que ele pratica, um coração endurecido, cheio de maldade, então as palavras que saem da boca dele não são palavras de quê? Para acrescentar em nossa fé. Então, se você escuta o ímpio, você está o quê? Enfraquecendo-se, se contaminando. A Bíblia diz no verso 1, para que o varão não ande segundo o conselho dele. Traduzindo, não ande pela cabeça dos outros que são ímpios. Quantos estão andando de acordo com a cabeça dos outros? Você tem que andar na palavra. Não permita que o ímpio comande a sua casa, a sua vida, o seu futuro. Eles não têm condição sequer de ser guiados por eles mesmos. Eles não podem guiar você. Você inclusive pode até orar pelo ímpio. Aliás, a Bíblia diz que você tem que orar pelos inimigos. Orar pelo ímpio, até conversar com o ímpio, saudar o ímpio e ajudar o ímpio, mas não ser guiado pelo que ele fala. Você que é crente não deve aceitar um ímpio aconselhar você. Se você não está entendendo, tem muito, não todos, mas tem muito ímpio que não quer ouvir a sua pregação. Ah, você é crente? Dá as costas para você. Tem ímpio que não suporta uma pregação como essa, se afasta. Estão conversando numa calçada, você e muita gente. Mas se você entrar no evangelho, um diz assim: olha, eu vou aqui que o cuscuz vai queimar, eu vou aqui que a criança está chorando, eu vou dormir porque amanhã eu vou para a empresa cedo, rapaz, porque você entrou na palavra. E aí o ímpio não quer receber
E porque não é nem sua, é de Deus. Ele não quer receber. Aí como é que você que é de Deus, que conhece o Evangelho, vai receber uma pronúncia, uma enunciação, um conselho de um ímpio? Porque o que ele tem para repassar são as suas experiências. O ímpio, ele transmite para uma pessoa o que ele já viveu. E o que o ímpio viveu? Só maldade. Então vai passar para as pessoas maldades, vai conversar conversas torpes, de vez em quando sai um palavrão. Então nem é para você ouvir essas pessoas te aconselhando. Na hora de decidir, não peça, não ligue para o ímpio pedindo conselho. Não faça isso. Se você estiver passando por uma luta no casamento e pedir um conselho de um ímpio, ele vai dizer assim: olha, tem muita mulher por aí, deixe essa mulher, é choca, é chata, e vai embora. Mulher não falta. Ah, ele faz com você, deixa esse homem, arrume outro na frente. Esse é um conselho de um ímpio. Porque o ímpio sabe que o macho da rua é o namorador. O ímpio entendeu que para ser macho tem que ter 3 mulheres. Aí esse é o conselho para um homem que ele vai dar. O ímpio entendeu que para ser macho tem que ser valente, tem que usar arma. Mas se você está passando por uma guerra no casamento, ouça a voz de Deus. Deus não se alegra com o divórcio. Mas o ímpio, para ele, quanto mais separar e pegar e pecular, melhor. Então você não deve ouvir, nem ser orientado pelo conselho do ímpio. Então, no verso 1, irmãos, esse é o primeiro recado. O ímpio não tem nada a acrescentar na sua vida. Quem é o ímpio? É o que não está na igreja? É o que não é crente? Não. O ímpio é aquele que pratica a iniquidade. Quem está entendendo? Amém. Olha só, o ímpio não é aquele que não vem para o culto, não. Tem gente aí que não vem para o culto, está se perdendo, não é salvo. Só que ele não é salvo porque não tem fé, porque duvida, mas ele é tipo neutro na sociedade. Agora o ímpio é o que pratica a iniquidade, é o que assalta, é o que rouba, é o que mata, é o homicida, é o envolvido em criminalidade, é o que, sabe, faz maldade, espanca a mulher. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um filho que engravidou a mãe. O filho engravidou a mãe, e aí a mãe resolveu fazer tipo uma armadilha contra o filho. Só, eu vou conversar com ele aqui para ele dizer que ele me engravidou, ninguém acredita. Aí alguém está filmando os dois conversando. E na conversa ele diz: fui eu que engravidei você. E quando a mãe engrossa a voz, ele dá um soco na cara da mãe. E alguém está filmando no YouTube, no Shorts, que é o vídeo curto de 30 segundos. Quer dizer, é um homem ímpio. Então, se você é crente, não deve ouvir o ímpio, porque o conselho dele não traduz espiritualidade nenhuma. Não ouça ele. Deixa de dizer que você agora é santo, que é santa. Quem era você? Eu era o diabo. Eu era o diabo, sabe, de chifre, mas não sou mais. Você falou, eu era, mas não sou mais. E vai embora, porque com esse povo não se conversa. O assunto dele não convém a quem quer morar no céu. Então, o primeiro ponto, no verso 1: não ande segundo o conselho do ímpio. O ímpio não é o pecador, é o que pratica a maldade e não se arrepende. Entenda, pelo amor de Deus, o ímpio não é o pecador. O pecador é qualquer pessoa que peca. O ímpio é o maligno. O ímpio é o que causa transtorno na sociedade. É aquele que quanto mais preso, 400 anos na cadeia, melhor é. Porque solto é o prejuízo eterno na sociedade. Esse é o ímpio. Segundo ponto, irmãos, do verso 1, para você prosperar: nem se detém no caminho dos pecadores. Agora aqui é mais light. Ó, aqui fala dos ímpios, Geils. Você não deve receber conselho de ímpio. Aí aqui na parte B já diz: para não entrar no caminho do quê? Dos pecadores. Não é mais ímpio, é pecador como eu e você. É forte, porque tem gente que é pecador como eu e você, mas está no caminho errado. Mesmo sem ser uma pessoa ímpia, maligna, mas é só pecador mesmo, como nós.
Mas tem caminhos que nós, às vezes, por não vigiarmos, estamos andando nele, mesmo na igreja. Sou pecador, então estamos trilhando o caminho errado. Aí eu não posso o quê? Me deter a esse caminho. E aqui é forte, pastora, porque diz assim: nem se detém no caminho. Ou seja, quer dizer, o pecador tem um caminho. Existe um caminho que não é de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o pecador não está com Jesus, ele está no caminho dele, no seu próprio. Está aqui, ó, no caminho dos pecadores. Então, irmãos, tem pecador que está no seu próprio caminho, não está no caminho que é Jesus Cristo. Para você ser uma pessoa que vai prosperar, tem que andar segundo o caminho de Deus, não o caminho dos pecadores. E aí você começa a dizer: meu Deus, é difícil ser crente. É, mas se você pedir ajuda a Deus, Ele te ajuda. Por quê? O caminho dos pecadores é o caminho que não leva à salvação, não traduz libertação, não traz alegria eterna, é um caminho de engano. Exemplo: muitas vezes, irmãos, a pessoa conhece a palavra, mas por não praticar, aí está se embriando nesse caminho dos pecadores. A pessoa conhece a Bíblia, lê a Bíblia, a pessoa congrega, mas por um fato ou outro fato, a pessoa está como? Nesse caminho dos pecadores. Por exemplo, a pessoa é crente, mas tem a vida dupla. Então, não é ímpio, é pecador. Está num caminho, nesse caminho dos pecadores. Então você não deve se atentar para esse caminho. Se alguém está indo por ele, você não pode, não deve estar nele. Não vai dizer: eu vou entrar também porque ele entrou, rapaz, para ajudar ele. Ore por ele, que é ajuda melhor e mais forte. Ah, porque ele foi, não vá. Ore apenas. Porque tem caminhos em Provérbios diz que parece que é bom, mas não é caminho de morte. Então o ímpio não deve te aconselhar. E o pecador que tem o seu caminho, tu não deve se atentar para esse caminho. O caminho é a verdade, que é Jesus de Nazaré. Nesse mesmo ponto, irmão, do verso 1, tem para concluir, dizer assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, primeiro foi o ímpio, depois pecador, e agora o que? Escarnecedores. Então, nesse versículo 1, é para fugir de quem é ímpio, é para ir embora de quem é no caminho do pecador, e para não se sentar com os escarnecedores. Mas afinal, qual a diferença? O ímpio é o homem maligno, é o ser humano mau mesmo, que pratica o mal e não é convencido por ninguém e não se arrepende. O pecador pode ser um crente como nós, é um pecador, mas está errado, está errando, está fugindo de Deus, está se escondendo debaixo da Bíblia, é pecador. E o escarnecedor, quem é essa pessoa? É aquele que tem um pouco de tudo. O escarnecedor é o que zomba de um culto como esse, é o que não respeita um culto de doutrina, a palavra, a santidade, é que não dá valor ao Espírito Santo, que acha que é macumba, está pulando, isso é macumba, está zombando da revelação, quando Deus revela, aí foi o diabo que falou, é o zombador, ele é o escarnecedor, literalmente. Aliás, a Bíblia diz que Deus não deixa isso impune, quem zomba de Deus. Então tu está sentado numa mesa com essa pessoa, para dizer que é uma pessoa boa, de Deus, que atende todo mundo, que ninguém pode descartar ninguém, porque Jesus, ele era uma pessoa que andava com os pecadores, mas não com os escarnecedores. Os pecadores, Jesus andava e falava para quê? Para quê? Para pregar o Evangelho de Cristo e não caminhar no caminho dos pecadores. Jesus andava no caminho de Deus e pregava para os pecadores. Agora, para você prosperar, não deve se sentar na rodinha dos escarnecedores. Olha, você vai para uma casa, chega lá, senta aí na calçada, senta.
A pessoa começa a praguejar as igrejas dos crentes, porque em todo canto é uma igreja. Não existe isso não. A verdadeira é católica. Você é verdade. Não faça isso. Ou se cale ou discorde. Não diga é verdade. Não. Não diga porque no mundo espiritual você concordou com o que é errado. Ou se cale, ou eu vou ali, irmão, fuja, mas não diga verdade. Não diga isso não. Porque você disse sim e eu concordo. E aí, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então o escarnecedor é o que zomba da igreja, é o que zomba do pastor, é o que zomba do Espírito Santo, é o que não acredita em Jesus que morreu e ressuscitou. Ele escarnece sem dó nem piedade. É uma pessoa muito má também, no que se refere a menosprezar um culto como esse. Você não pode se sentar. Por quê? Porque quando eu me sento numa mesa, irmão, numa roda, o que isso quer dizer? Que eu estou o quê? Na mesma concordância. Porque o sentar é o quê? União. Se eu me sento, eu estou o quê? Unido na mesma visão. Se eu estou em pé, não, eu estou em pé, estou bem, eu vou sair. Você se sentou na mesa para conversar, para concordar, você está o quê? Na mesma fé do escarnecedor. Então tudo isso aqui nós praticamos se não vigiarmos. Com o quê? Com a prerrogativa de dizer assim, não, porque eu não sou mais que ninguém, irmão. Eu não sou mais que ninguém. Vem cá. Aí você dá valor, tudo isso aqui se mistura. E isso aqui é sutil. Se não tiver Bíblia, não fiz nada errado, mas fez. Por quê? Porque há uma cultura, irmãos, de que só é errado quem mata, só é errado quem adultera, só é errado quem fornica, só está errado na igreja quem está mentindo, fofocando. Mas tudo isso aqui é um pecado que dificulta a sua e a minha prosperidade. Porque aqui diz assim, ó, e tudo isso que fizer, você vai prosperar. Então a prosperidade, irmãos, é algo que você está colhendo. A tua colheita não é de qualquer forma. Tem que plantar. Isso aqui é uma plantação. Você não pode, de forma nenhuma, ser guiado por um ímpio. Não vá pela cabeça dessa pessoa, não. Porque se torna ímpio também. Porque se fica alimentando ali, você é verdade. Aí fica uma pessoa igual a outra. Mas está na igreja, mas só que não é a pessoa de Deus. Está lá, mas você, dentro da tua mente, são outros pensamentos. Eu vejo aqui muita gente na terra de hoje, o ímpio introduzindo a moda no meio dos crentes. Exemplo, o ímpio diz assim, ei, tu é crente, é? E tu não usa short, não? É a pessoa diz, é mesmo. Ei, tu é ímpio, é? Tu não usa piercing, não? É mesmo. E tu é ímpio, é? Não é pra praia, não? É besteira. Aí começa a ficar uma coisa normal. E desse normal, quando está normal, amém. Mas quando está além da coisa, aí o crente é um dano. Por quê? Porque ouviu um recado de um ímpio e aceitou. A moda hoje em dia do ímpio está entrando em muitas mentes. Se você for numa motinha, Aldair, trabalhar como pedreiro em Açu, por exemplo, e se você conversar com o ímpio 2 minutos, ele vai dizer, rapaz, essa moto é boa, mas é bom com um cão de esporte. Vai roncar. Que coisa de ímpio, pra quê? Ninguém tá louco não. Qualquer pessoa rebelde, por olhar, tem um cão que zoa, tem a tatuagem do braço, tem um linguajar sujo. E aí, boy? Boy não, eu sou senhor, por favor. Meu nome é... Então são linguagens que você fala assim. Aí com 2 semanas tu tá assim, e aí, boy? Mas não se canta igual ele. Porque tu aceita o linguajar do ímpio. Então são modas da igreja, são conversas que não acrescentam a sua fé. Então tu não ser guiado por essas pessoas. Eles não aceitam falar como crente. Aí você quer mudar para agradá-los? Não faça isso não. Nós não pregamos que traga o povo do mundo à força para o culto. Mas tudo está aqui para mudar, para agradar ninguém. Se você conseguir mudar, agrade Deus. Nem o pastor, é Jesus. O pastor merece respeito. Mas você tem que adorar Deus. Então, tudo está aqui para ser da onde de bonzinho, de corajoso, de bonito, de do coração tão
tão bom que chegou a pessoa ali que era ímpia, desceu a ripa dos crentes, e a pessoa fez só achar graça, se afaste dele, porque crente tem dom de Jesus Cristo, e o crente vive o evangelho, irmãos. Esse evangelho é de Jesus. Se alguém está massacrando ele, está manchando ele com palavras torpes, não escute sorrindo, como se fosse uma cócega no seu sovaco. Não faça isso não. Fuja deles e entregue eles a Deus em oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que temos que orar pelos nossos inimigos. Orar por eles. Não ser guiados por um conselho de um ímpio. A Bíblia diz que o ímpio tem um futuro terrível. E se você for nessa, também acabará muito mal. Olha só o verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, o ímpio e também os pecadores. Aqui é forte, viu? O homem mau e o homem pecador também. São os dois níveis de pecador. No juízo final, nem o ímpio, nem os pecadores na congregação do justo fica. Só um instante. Aqui diz que os ímpios serão julgados no juízo final e não vão subsistir. Ou seja, vão ser o que, pastora? Estragados, queimados a fogo. Mas isso aqui é para quem é ímpio. Mas o texto diz que o pecador, ele não consegue congregar. É fogo. O pecador não fica dentro de uma igreja. O que é o pecador? O pecador, irmão, é o que pratica um pecado escondido e ele está cada vez, se lameando ali. Aí chega um dia que houve a pregação bíblica, aí diz, rapaz, isso é para mim. Aí baixa a cabeça lá atrás, com vergonha, ou na frente. Aí passa um dia sem ir para o culto. Aqui diz, o pecador não fica na congregação dos justos. Teve um tempo que eu pregava na outra igreja, e tem uma pessoa que congregou um dia. Aí, eu estava sabendo que vivia uns pecados aí doidos, vamos sabendo, e essa pessoa sumiu da igreja. Mas sumiu, tem que se justificar, né? Quem é errado da igreja? O pastor, né? E aí eu descobri que a pessoa se enquadra aqui na Bíblia. Estava nos pecados doidos aí, e acabou se desligando da outra congregação. Não fica, é bíblico, não é o que eu estou entendendo, é o que Deus fala. O pecador que pratica, ele não quer se arrepender, não tem como ficar, fica um tempo, depois sai, fica chato ali, é o show que fica se incomodando e não fica bem, vai embora, vai mesmo, não é ninguém expulsou, ninguém orientou, é que o pecado em si incomoda quando é pregado exatamente sobre aquele tema. E aqui que pelo que os ímpios não ficam no juízo vivos, vão ser queimados, e os pecadores não, na congregação dos justos também não fica. Verso 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. É forte demais. Aqui não tem o que nem ter teologia, você já lendo, já entende que todo ímpio vai se dar mal no juízo final. O caminho do ímpio não é para você. O caminho dos pecadores não é para você. E o conselho de que não tem nada para passar não é para você receber. Não queira receber. Está na peleja? Não ouça conselho de quem está todo torto. Vá orar ou ouça conselho, se você quiser também, de quem não está na impiedade. Porque tem gente que está caído, torto, na impiedade, e só despeja da sua mesa tudo aquilo que acrescentou na vida dele, com experiência do mal, e aí você vai dizer, é verdade, rapaz, é mesmo, aí você vai tornar-se a mesma pessoa, com o mesmo caráter maligno, mas está congregando. Sim, mas você por dentro se abasteceu de uma impiedade através de quê? De palavras pelo ouvido. É por isso que não basta apenas mentir, roubar, trair, adulterar, fornicar, assaltar. Pecados sutis que nós praticamos se nós não estivermos em vigilância. E nós sabemos, igreja, que muitos ímpios, como disse Paulo, já estão entregues aos seus próprios deleites. Alguns pecadores se arrependerão, mas muitos ímpios, malignos,
não tem mais volta. Por quê? Porque dentro dele já existe uma essência do mal que domina ele. Ou seja, a mente dele ou dela já é cauterizada. Tipo assim, congelou, endureceu, bate aqui e volta. Bate e volta, nunca mais muda a mente, está travada ali. Então, ali é só Deus entrega aí e Ele, Deus. Então, não vá nessa onda de ouvir pessoas que não acrescentam a sua fé, tá? Eu tenho notado nesses quase 11 anos, né, pregando, que teve gente que passou em nosso caminho, sabe? Que conhecia, que pregava também, que por ouvir conselho de gente desviada, hoje nem crente é mais. Aí desviou quem estava desviado e quem ouviu conversa dos outros. Então não escute, não deu, sabe? É você e Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Tome cuidado. Deus está falando, não sei porquê, e eu estou pregando porque estou tentando ser fiel a Deus no ministério da palavra. Aplauda Jesus. Você acha, irmãos, que quando Judas traiu Jesus, ele traiu Jesus, mas ele traiu devagarinho. Ele foi ouvindo o sacerdote dizer assim: olha, o Nazareno está ali, né? Qualquer coisinha a gente vai buscar, eu dou um dinheirinho a você. E ele foi ouvindo o quê? Com o tempo foi amadurecendo o plano, foi ouvindo conversa fiada e depois o que? Praticou de fato aquele plano. Mas ele começou a dar ouvido, conversando, anotando, se envolvendo, até cair no grande abismo. E no final, quem morreu? Judas. E nunca mais, porque ele morreu, acabou-se. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E quem fez o plano ficou vivo. Os religiosos não morreram. Jesus morreu, mas ficou vivo de novo. Mas Judas acabou. Foi ruim para quem se envolveu em dar ouvido à conversa que não vem de Deus. É fatal. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque você está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos, para Deus fazer o milagre que nós não podemos fazer, porque somos pequenos e limitados. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus.